A revolução industrial não foi sobre máquinas e a internet também não é só sobre computadores. O ChatGPT acaba sendo um capítulo a mais de uma história que ela é muito maior. E uma história que é sobre coordenação humana. Porque da ferrovia ao ChatGPT, se a gente pensar nessa trajetória histórica de mais longo prazo, a economia moderna é entender como uma sequência de plataformas. E essas plataformas elas reduziram o custo de coordenar humanos em escala. Em computação, geralmente a gente vai pensar em código, em placa e servidor, e tudo mais. Se a gente for levar o sentido mais profundo de computação a sério, que é algo muito mais antigo, né? A gente está falando de sincronização, de coordenação. Nesse sentido, as próprias ferrovias lá do início da Revolução Industrial, elas eram plataformas também de processamento de informação, plataformas computacionais, assim como os correios também são, próprios sistemas bancários, as linhas telegráficas, bolsas de valores, porque todas elas são estruturas que coordenam fluxos de informação em pessoas em escala. Então, nesse raciocínio, né, a ferrovia ela não é só a infraestrutura física dos trilhos, das rotas, enfim, das estações e tudo mais. Acaba sendo, para além disso, né, uma máquina sociotécnica ali de sincronização da vida coletiva, né? Então, os trens em si eles precisam circular a partir de horários específicos. Rotas, elas precisam permitir que os trens trafeguem sem colidir entre si, né? Essas ferrovias, elas precisam sincronizar, integrar cadeias econômicas inteiras, né? Sincronizar os trabalhadores, as mercadorias e o próprio capital, né? E isso exigiu ali uma nova organização, né? Então foi construído esse sistema operacional da sociedade industrial. Então, se a gente tomar como entendimento que a máquina a vapor ela reduziu o custo da força, é uma máquina que executa força de forma mais barata do que cavalo, ser humano, por exemplo. A ferrovia, então, ela reduz o custo também da distância. E o telégrafo, ele vai reduzir o custo da transmissão de informação. Então, o custo da informação em si. Antes do telégrafo, a informação ela tinha uma velocidade bem mais lenta, porque ela dependia de cavalos, por exemplo, né, para chegar uma notícia, ou até mesmo se essa notícia fosse intercontinental, por exemplo, dependeria de navios. Então, essa era a velocidade da informação antes do telégrafo. E a partir do advento e da institucionalização do telégrafo e tudo mais, a informação ela começa a ter a velocidade do telégrafo, que é uma velocidade quase instantânea, né? Uma rede de comunicação, assim como é, né, o telefone, a internet hoje em dia. Telefone quase a gente já não usa mais a internet. E essa provavelmente é uma das grandes mudanças fundamentais da história da economia moderna. Porque pela primeira vez com o telégrafo a informação ela sai do limite do transporte físico e vai para um nível mais próximo do instantâneo. Então, em muitos sentidos, cara, o telégrafo ele acabou sendo ali que meio que a internet mecânica ou eletromecânica, a gente pode chamar, fase industrial do capitalismo. Bom, então no século XX, a gente teve essa industrialização da informação. Ela acaba sendo produzida e manipulada e distribuída em larga escala. Telefone, rádio, televisão, os próprios mainframes, as grandes máquinas de processamento de informação e as próprias grandes organizações, grandes corporações que já operavam altos volumes informacionais e um alto grau de complexidade de gestão. Né? Então, os computadores, por exemplo, da IBM na época, né, a própria organização que comprava esse poder computacional, esse serviço de gestão ali, tivesse um melhor estado organizacional, então uma melhor visão, né, uma melhor percepção, em tese uma melhor gestão da organização. Essa época é quando as empresas conseguem ter uma representação operacional, esse espelho datificado aí, a partir de serviços como os da IBM, que são aí uns dos mais famosos dessa época. E nesse século, né, o século XX ainda, então acabou sendo aí um século que a gente geralmente entende como o século da industrialização em massa, da produção em massa e tudo mais, mas também foi
por um outro lado, né, para isso acontecer, inclusive, o outro lado dessa moeda é a administração em massa. Já a popularização dos PCs, dos personal computers, vai gerar uma outra ruptura, né? Então, o computador ele sai das corporações, ele se deslocaliza ali e ele se distribui e vai para o nível do indivíduo. Então, o PC ele vai descentralizar a capacidade computacional ali pela década de 70 adiante. E isso gera alguns efeitos, né? E dois importantes deles primeiro ponto, que muito mais pessoas passam a escrever, a programar, a fazer, enfim, seus cálculos, né? E publicações e criar softwares localmente, mesmo que não na escala que é hoje, né? Porque hoje é muito mais popularizado as máquinas pessoais, enfim. Mas mesmo assim, naquela época, o custo da produção intelectual já dá uma despencada, né? Ele reduz. E essa limitação ela acaba na época sendo, na verdade, não a capacidade de processamento informacional, num certo sentido, mas mais a comunicação entre essas máquinas, né? Que na época eles ficavam ilhados ali, né? A internet ainda não estava bombando, né? O que vai acontecer aí nos anos 90 e aí que vem o surgimento das big techs que a gente conhece hoje, da era da internet, né? Que é o momento de conexão ou reconexão de tudo isso. Se a gente for pensar em comparação com o mainframe, né? E os computadores eles vão sair desse estado isolado e entrar na rede mundial aí de computadores, agora operando como uma rede global, né? Que é o que a gente tem hoje, cada vez mais ilimitado a nossa conexão, é cada vez mais barato e mais rápido e menos custoso. A gente tem um surgimento nessa época, né, de Google, Amazon, né, e também das redes que ficaram maiores, né, como Facebook, Instagram, Twitter, tudo mais. E a gente pode pensar no seguinte, né? Nessa época a gente tem o surgimento dessas grandes organizações que vão organizar também camadas da sociedade, ou ainda camadas-chave da coordenação do social, né? Por exemplo, o Google é uma das grandes que organizam a informação hoje. A Amazon organiza a logística e transformou isso em software, né? E as redes sociais, elas acabam, num certo sentido, industrializando a distribuição da economia da atenção, né? E nesse sentido, as big techs, elas produzem software, produzem hardware, inclusive, muitas vezes, mas elas não ficaram gigantes só por isso, ou nem foi essa a grande causa, assim. É muito mais porque elas operam justamente essas camadas inteiras da coordenação social, como a gente falou, informação, logística, atenção, mídia, né, tudo mais, que é no mundo que a gente vive hoje, né? A sociedade, ela dificilmente ela é distinguível das plataformas digitais nesse momento hoje, 2026. Agora tem uma outra virada, que é o smartphone, que, enfim, hoje já tem o smartwatch, outras versões aí de computação mais permanente, né? Mas acho que o smartphone, tablet também, né? Mas acho que o smartphone continua sendo ainda o grande exemplo aqui, né, que é essa ideia de computação permanente. Então, se antes a gente tinha o PC ali e horário para entrar e sair da internet, o smartphone a gente já tem uma era de presença contínua de computação e de conexão, né? Inclusive com a internet cada vez, já na época do smartphone, se tornando mais baixo custo ali você manter uma conexão 3G, 4G e tudo mais. Então o smartphone ele não é só tipo um dispositivo menor, né? Um computador menor. Ele é essa presença contínua da computação e da conexão. Então ele sai da nossa mesa e entra tipo no reino da nossa atenção de modo geral, né? Então assim, hoje essa economia ela tá baseada justamente em quê? Em notificações, em feed, em você utilizar mapa em tempo real, para localização de tudo, então geolocalização de tudo o tempo todo, aplicativos que te ajudam a fazer tudo, basicamente tem aplicativo para tudo, né? Mensagem o tempo todo, a gente está sempre conectado, falar com pessoas que a gente conhece e até não conhece, tá ao alcance de uma mensagem, né? Basicamente assim.
A gente poderia discutir qual que é a netiqueta, né? Ou, enfim, a etiqueta social para isso. Se é normal a gente mandar mensagem o tempo todo, a hora que for, etc. Mas qual que é o ponto, né? A gente vive num mundo de scroll infinito de informações. Né? Então aí o computador ele deixa de ser aquele momento episódico ali, sei lá, sexta-feira, meia-noite para pagar um pulso só, né? E ele vira um membro, né, cara? Ele é uma extensão ali do ser humano agora com muito mais intensidade a partir do smartphone, né? Chegando mais recentemente, a gente tem as IAs, né, e essa fase agora aí que a gente pode chamar já de um início, pelo menos, né, de automatização cognitiva, que aí a gente já tá num mundo que parece um pouco mais futurístico e tudo mais, só que é um presente, né, assim, a gente tá longe de ter uma IA replicando de fato um ser humano, não é esse o ponto, ela não virou gente, né, mas ela já automatiza algumas tarefas cognitivas que até pouco tempo, 3, 4 anos atrás, a gente só conseguia fazer utilizando um cérebro de carbono, né? Então, agora, né, a gente tem uma nova redução de custo se iniciando, que é o de custo cognitivo. Né? Se a gente falou já de vapor, redução de energia, ferrovia, transporte, telégrafo, comunicação, internet, coordenação, etc. Na IA a gente tem a redução de custo cognitivo. É essa fase que a gente está começando, ou já começou, etc e tal. Enfim, estamos vendo acontecer. Né? Então a gente tem aqui essa fase em que agora as máquinas conseguem escrever, pesquisar, programar, traduzir, planejar, analisar de um jeito bastante útil, né? E diferente do que a gente conseguia fazer com elas até então. É um novo tipo de. É uma nova camada, né? De capacidade computacional que meio que a civilização como um todo está entrando. A economia global hoje está orientada para isso, pelo menos a nossa bolha diz muito, né, de como está mudando o nosso dia a dia para quem trabalha com tecnologia aí. Há alguns anos viu diferença, né, dos últimos 7, 8 anos para cá. As coisas estão um pouco diferentes, apesar de serem cíclicas, né? Algumas coisas estão diferentes mesmo. Bom, mas esse não é o ponto, né? A gente pode falar disso em outro vídeo, tá? Mas o ponto aqui é a gente entender que, então, se a Revolução Industrial lá que a gente estudou na escola, em sociologia, em história e tudo mais, ela mecanizou o músculo, a força, né? A gente tem depois, mais pra frente, uma revolução digital ali pra frente. Quando eu digo isso, a gente pode considerar anos 60, 70 em diante, pelo menos, né? Que vai mecanizando ou industrializando a informação. E a IA agora começa a mecanizar ou industrializar a heurística, né, o entendimento, a interpretação, a cognição. Ainda, enfim, a ver se é tudo isso mesmo e como é que isso vai ser. Né? Falar um pouco de futuro, assim, um mundo mais cyberpunk parece estar começando aí, né? Mas se a gente for avaliar o que tem as empresas estão apontando aí de futuro, a gente tem uma visão aí mais para extended reality, agents, né? Uma coisa mais wearable, uma coisa mais vestível, né? Bastante óculos de realidade aumentada, algumas coisas com interface neural. E pode ser que talvez o próximo grande sistema vai ser um agente 100% autônomo, né? Um sistema que vai entender todo o contexto, tomar decisões autonomamente sempre, sem human in the loop. E coordenar ferramentas, meio que já faz isso, só que 100% autônomo que a gente seja capaz de confiar, né? Um autômata aí, sei lá. E operando continuamente, né? Talvez seja essa grande inovação do futuro, presente, próximo. E um ponto interessante de a gente lembrar a partir dessa conversa toda aqui, né? É que eu pelo menos sempre enxerguei assim há muitos anos estudando essas coisas. Um padrão, né, que atravessa a história da modernidade. Tem vários, mas enfim. O que é importante a gente pincelar aqui e puxar mais a fundo é, cara, toda a plataforma que foi muito grande na história da economia moderna, né, e
Quando eu falo plataforma, que eu tô falando dessa plataforma tecnológica, igual a gente tá chamando aqui ferrovia de plataforma e tudo mais. IA também é uma plataforma, né, da sociedade contemporânea. Ela vai reduzir custo de coordenação em algum ponto, né? Então, cara, máquina a vapor reduziu o custo de coordenação, reduzindo o custo energético. Ferrovia reduziu o custo, reduzindo o custo de distância. Telégrafo reduzindo o custo de informação. Computador reduzindo o custo de processamento de informação. Internet reduzindo o custo de distribuição informacional. E a IA, né, começa agora aí, aparentemente, a reduzir mesmo o custo cognitivo de algumas atividades, né? Isso tudo para a gente chegar à ideia de que, cara, a gente pode entender, né, a história econômica da modernidade não só como uma história de muitas tecnologias ou como uma história da tecnologia, mas também como uma história da própria sincronização dos seres humanos ou da sincronização da civilização humana nessa escala global, né? A sincronização humana em escala civilizacional. E é bem provável que a grande disputa aí que a gente vai ver daqui para frente, a gente já passou de um quarto do século XXI, né? Mas aqui estão no restante do século XXI aí uma boa parte dele, é de, cara, para além de quem vai ter a melhor IA, né? Que a gente já tá nela, essa guerra aí já tá acontecendo, mas tem uma disputa maior, né? Uma treta maior aí, que é quem que entende melhor essas novas camadas de coordenação da sociedade que já estão mudando. A economia já está mudando, a forma de coordenar recurso, capital, pessoas, tempo, enfim, produção está mudando rápido e a cada dia muda um pouco mais. E se você curte esse tipo de análise sobre tecnologia, economia, sistemas complexos, se inscreve no canal. Valeu, falou!